Bem-vindo a Spoken Tutorial em Advanced Formatting and Protection no LibreOffice-Calc. Neste tutorial, vamos aprender como fazer o Password Protect de uma spreadsheet, proteger com senha uma única sheet ou uma tab em uma spreadsheet, definir ranges para um banco de dados, usar a opção Subtotal e fazer o Validate as células. Aqui estamos a usar o Ubuntu Linux versão 10.04 e LibreOffice Suite versão 3.3.4. Vamos abrir personalfinancetracker.ods. Primeiro, vamos aprender a fazer o Password Protect desse file. Essa opção garante que apenas as pessoas que conhecem a senha possam abrir esse arquivo. No Main menu, clique em File e Save As. A caixa de diálogo Save é exibida. Em seguida, marque a caixa Save with Password. Em seguida, clique em Save. Como estamos usando a opção Save As, podemos salvá-lo como um file diferente ou substituir o mesmo file. Aqui, vamos substituir o file. Clique em Yes. Em seguida, digite uma password. E digite novamente a senha na Confirm Box e clique em OK. Em seguida, feche o personalfinancetracker.ods. Agora, vamos reabrir este file e verificar o que acontece. A caixa de diálogo Enter Password aparece. Vamos inserir uma senha errada aqui. Clique em OK. Recebemos uma mensagem de erro que diz que a senha está incorreta. Agora, digite a senha correta. O file abre. Como podemos remover a opção da senha? É simples também. Desmarcamos a opção Save with Password. Novamente, como usamos a opção Save, podemos salvá-lo como um file diferente ou substituir o mesmo file. Aqui vamos substituir o file. Clique em Yes. Vamos fazer o Close e Open esse file. Você não precisa de uma senha para abrir o file. Vamos aprender como fazer o Password Protect das folhas individuais desse file. Na barra de menu, clique em Tools, Protect Document e Sheet. A caixa de Protect Sheet aparece. Para proteger a folha, primeiro desmarque as opções Select Locked Cells e Select Unlocked Cells. Agora, no campo Password, vamos digitar ABC em minúsculas e insira novamente a senha no campo Confirm. Clique em OK. Agora, vamos tentar selecionar e modificar dados em uma célula. Não podemos selecionar nenhuma célula. A folha não pode ser modificada. Mas as outras folhas, vamos clicar na Sheet 2. Vamos selecionar uma célula e tentar fazer o Edit. O Calc nos permite editar as células nas outras folhas. Vamos voltar para a primeira folha. Agora vamos desproteger a folha. Isso é simples. Na barra de menu, clique em Tools, Protect Document e Sheet. Aparece uma caixa de diálogo que solicita a senha. Digite ABC em letras minúsculas e clique em OK. Somos capazes de selecionar as células novamente. Vamos aprender sobre ranges. Você pode definir o intervalo de células em uma spreadsheet e usá-lo como um banco de dados. Cada linha neste database range corresponde a um recorde de banco de dados e cada célula em uma linha corresponde a um field de banco de dados. Você pode fazer o sort, agrupar, procurar e executar cálculos no intervalo como faria em qualquer banco de dados. Vamos definir um banco de dados em personalfinancetracker.ods e fazer o sort os dados. Primeiro, vamos selecionar os itens que precisamos no banco de dados. Vamos selecionar todos os dados sob o título SN para Account juntos. Nós já aprendemos como selecionar dados.
Agora vamos nomear nosso banco de dados. Na barra de menus, clique em Data e em seguida clique em Define Range. No campo Name, digite DTBS, que é a forma abreviada do banco de dados. Clique em OK. Novamente, na barra de menus, clique em Data e Select Range. Observe que na caixa de diálogo Select Database Range, o nome DTBS é listado como o banco de dados. Clique no botão OK. Agora vamos classificar os dados nesse banco de dados. Na barra de menus, clique em Data e Sort. Na caixa de diálogo Sort, clique no campo Sort By e selecione SN. Em seguida, do lado direito, selecione Descending. Sob o primeiro campo Then By, clique no menu suspenso e selecione Cost. Novamente, do lado direito, selecione Descending. No segundo campo Then By, clique no menu suspenso, selecione Spend e depois selecione Descending. Clique em OK. Os dados são classificados sob o título SN e na ordem decrescente. Da maneira semelhante, podemos realizar outras operações no banco de dados também. Vamos pressionar as teclas Ctrl mais Z para fazer o undo a sort e obter os dados originais. Agora vamos aprender como usar a opção Subtotal no Calc. A opção Subtotal calcula o total geral de dados em diferentes títulos, usando uma função matemática de nossa escolha. Vamos encontrar o subtotal dos dados sob o título Cost. Primeiro, vamos excluir a entrada na linha número 8. Selecione todos os dados sob SN para Account juntos. Em seguida, na barra de menus, clique em Data e Subtotals. Na caixa de diálogo Subtotals que aparece, no campo Group By, vamos selecionar SN. Isso agrupa os dados por Serial Number. Em seguida, no campo Calculate Subtotals For, clique na opção Cost. Isso vai calcular o total de todas as entradas abaixo. No campo Use Function, vamos escolher Sum e clicar em OK. Observe que o Grand Total das entradas sob o título Cost é exibido na spreadsheet. No lado esquerdo da sheet há três novas tabs, 1, 2 e 3. Essas tabs fornecem três visualizações diferentes dos dados. Vamos clicar na tab 1. Observe que apenas o total geral dos dados em Cost é exibido. Clique na tab 2. Os dados em Cost, bem como o total geral, são exibidos. Agora clique na tab 3. Obtemos a visão detalhada da sheet junto com o Grand Total dos dados em Cost. Vamos fechar este file. Uma caixa de diálogo com a mensagem Save or Discard Changes é exibida. Clique em Discard. Agora vamos reabrir o file. Agora vamos aprender sobre a opção Validity no LibreOffice-Calc. A opção Validity valida os dados na spreadsheet. Isso é feito especificando as Validation Rules para as células selecionadas na spreadsheet. Por exemplo, em PersonalFinanceTracker.ods, podemos especificar o modo de pagamento dos itens comprados usando o Validation. Agora vamos excluir o título Data e seu conteúdo. Vamos dar outro título para Mode of Payment, como MOP, ao lado do título Received. Abaixo do título MOP, as células podem ser usadas para exibir o modo de pagamento para as entradas de dados sob o título Items, isto é, Salary, Electricity Bills e os outros componentes. Agora vamos clicar na célula vazia logo abaixo do título MOP. Isso vai ter o modo de pagamento para o componente Salary. Agora na barra de menu, clique em Data e Validity. A caixa de diálogo Validity é exibida. Vamos clicar na tab Criteria.
No menu suspenso Allow, clique em List. A caixa Entries aparece. Vamos inserir as opções que vão aparecer na validação da célula selecionada. Vamos digitar a primeira forma de pagamento como In Cash e pressionar a tecla Enter no teclado. Em seguida, vamos digitar a segunda forma de pagamento como Demand Draft. Clique em OK. As células selecionadas estão validadas. Agora, pressione a seta para baixo, que é exibida ao lado. Você pode ver as opções que inserimos como Mode of Payments na caixa Entries. Para validar as células abaixo, primeiro clique na opção Format Paintbrush na barra de ferramentas. Em seguida, selecione as células abaixo da célula validada, pressionando o mouse button esquerdo e arrastando ao longe das células. Agora solte o mouse button. Todas as células selecionadas são validadas da mesma maneira. Agora clique na célula logo abaixo do título MOP e em seguida clique na seta para baixo. Ambas as opções de modo de pagamento são exibidas. Vamos selecionar a opção In Cash. Da mesma maneira, você pode selecionar Cash ou Demand Draft em cada uma das células validadas de acordo com o modo de pagamento efetuado. Isso nos leva ao fim do Spoken Tutorial em LibreOffice-Calc. Para resumir, aprendemos sobre fazer password protect uma spreadsheet, proteger com senha uma única folha ou tab em uma spreadsheet file, como definir ranges para o banco de dados, como usar subtotals e como fazer o validate células. Veja o vídeo disponível ao link seguinte. Resume Spoken Tutorial Project. Se você não tem boa largura de banda, pode baixar e veja isso. A turma de Spoken Tutorial realiza a oficina usando tutoriais falados. Dá certificações para aqueles que passam uma prova online. Para mais detalhes, por favor, escreve a contact@spoken-tutorial.org. Projeto Spoken Tutorial é uma parte do projeto Talk to a Teacher. É suportado por National Mission on Education through ICT MHRD Government of India. Mais informações nesta emissão é disponível a spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Este tutorial foi contribuído por DC Cruz Solutions Private Limited. Obrigada por se juntar.